Muito bom dia a todos. Para mim, é sempre uma alegria muito grande estar aqui nesse evento, Manhãs da Inovação, que, como o Newton disse, é um evento patrocinado pelo CNPq, nessa casa que é o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, que é uma casa do povo, porque pertence ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e tem como sua principal missão articular as várias instituições públicas e privadas em prol de uma condição melhor para a sociedade, principalmente para as empresas. E nesse trabalho, então, nós temos também esse objetivo de difundir conhecimento, que, como Newton disse, acontece, por exemplo, através de publicações, de vídeos, né? A gente está aqui com a equipe de filmagem, então todos esses eventos eles são filmados e disponibilizados no YouTube. E hoje, a minha alegria ainda maior, né? Em primeiro lugar, porque eu estou aqui revendo uma série de pessoas amigas, de empresas parceiras, de instituições universitárias, até alunos, ex-alunos, mas também porque hoje um sonho antigo está se realizando. A Integrare, que é a empresa que vai apresentar hoje pela primeira vez as suas atividades em público, pelo menos para um grande público, ela é uma spin-off do GAI. O que significa isso? Ela foi surgida, ela foi originada através das atividades do GAI. Isso, para mim, é uma alegria muito grande, como eu disse, porque ela pretende tornar acessível, e de uma maneira que eu considero bastante clara e objetiva, né, para todas as empresas, um pouco de todo esse conhecimento que a gente vem acumulando numa história aí de aproximadamente 20 anos de trabalho, né? E me coube, então, dar início a esse evento de hoje, e eu coloquei assim como meta, né, procurar esclarecer, fundamentar um pouco daquilo que será apresentado em seguida pelo Rafael e também pelo Leandro, que vai apresentar um case de um trabalho que foi feito lá na De Pascoal, né? E eu pensei em encaminhar aqui a nossa apresentação da seguinte forma, né? Em primeiro lugar, fazer um apanhado de como está sendo a evolução dentro do mundo das organizações. Quando eu escolhi esse tema, né, indo além da Lean Production, pensei assim, poxa, não está muito pretensioso, né? E eu vou explicar por que foi escolhido esse tema, e para isso a gente entender o que exatamente o toyotismo, né, o sistema Toyota de produção, ele prevê, ele oferece, e o que nós estamos em busca de agregar a essas metodologias tão poderosas, que têm resultados assim tão bons e evidentes. E, como eu sempre gosto de fazer, eu acho importante, em primeiro lugar, então, né, que a gente vai fazer nessa primeira parte, a gente entender, né, fazer um nivelamento para a gente entender o que é que está sendo proposto. Em segundo lugar, qual é a dificuldade? O que impede que uma ideia que, quando a gente avalia, parece muito legal, né? Então, por que essas ideias elas são tão difíceis de serem colocadas na prática? Para depois, então, mostrar o caminho que a gente propõe estar implantando
para que isso aconteça. Tá? Das apresentações que eu fiz, eu costumo falar bastante, aqui em outros locais, hoje foi o dia que eu queria ter mais tempo. Quase que eu pedi para o falar, me dá umas 3 horas aí, mas aí ninguém ia aguentar, né? Então eu vou procurar ser bastante sintético, né, dentro daquilo que eu considero adequado para poder transmitir as nossas ideias, né? E depois a gente vai ter uma mesa redonda aí para poder discutir, refletir, perguntar, colocar nossas posições aí para procurar esclarecer qual é esse caminho que a gente está propondo, ok? Então, vamos começar fazendo aí um breve tour pela história nossa aqui, da jornada humana nesse planeta. Porque muitas vezes a gente, principalmente os mais jovens, né, imagina que o mundo começou no dia que a gente nasceu, né, que as organizações começaram no dia que a gente foi contratado pela primeira vez. Mas a jornada é muito longa, né? E há mais ou menos 200 mil anos atrás é que se começou a identificar a presença de pessoas como nós, né? Os hominídeos, eles pisaram pela primeira vez aqui, que se tem registro arqueológico há 2 milhões de anos, né? E, logicamente, eles tinham necessidades como nós continuamos tendo, né? E começaram a se organizar. E, em termos de produção, a situação era, obviamente, muito diferente do que a gente tem hoje. Mas existia, eles precisavam comer, precisavam plantar, precisavam ter segurança, precisavam morar, e desenvolviam seus produtos, né, de uma maneira bastante artesanal. Eram organizações, no máximo, envolvendo algumas pessoas da família. E aí, o ser humano não para de evoluir, de buscar soluções, de buscar fazer alguma coisa melhor, né? E nós chegamos, então, no século XVIII, com as cidades já bem maiores do que tinha antigamente, e deram início, então, às primeiras empresas, às primeiras indústrias, como a gente começa a conhecer nos dias de hoje, né? Então, a chamada Revolução Industrial, que, na verdade, muitos autores dizem que não foi uma revolução, porque não foi uma coisa da noite para o dia, foi um processo gradual, né? Em que, então, os meios de produção ficaram mais sofisticados, né? Máquinas a vapor, produzindo mais, e houve aí uma mudança muito importante na sociedade, que foi a migração das pessoas que, até então, tinham um trabalho diretamente relacionado com a natureza e passaram, então, a trabalhar dentro de ambientes fabris, onde as condições de salubridade eram péssimas, né? E aí eu estou destacando esse aspecto porque é nesse momento da história da humanidade que se começa, então, um processo muito pernicioso que, de certa forma, continua até hoje, daquilo que a gente chama de alienação no trabalho. Esse mal, digamos assim, da sociedade, hoje tem outros nomes. Por exemplo, presenteísmo, que nós vamos falar, a Giovana vai até explicar melhor para a gente do que se trata, né? Que é a maneira moderna pela qual nós tratamos esse problema. Então, a palavra alienação, ela significa ruptura. Então, ruptura com o quê? Com uma série de coisas, né? A pessoa trabalhava no campo, então a primeira ruptura foi entre o homem e a natureza. Ele foi para dentro de um ambiente diferente. A segunda ruptura é que ele já não era mais dono do negócio, ele era um empregado. Mal ou bem, né, sendo ou não dominado por senhores feudais, ele era dono do próprio negócio, ele deixou de ser. E com isso também
ele se afastou do resultado do trabalho, do produto em si. Mas, na minha visão, a maior mazela, a maior ruptura, a que trouxe mais consequência, a que traz mais consequência, é a ruptura entre o trabalhador, a pessoa, e a sua ação, o ato de trabalhar. Isso traz uma série de prejuízos para todos, inclusive, principalmente, para a própria pessoa, como depois a gente vai ver aqui com a Giovana. Eu estou destacando isso porque, como nós falamos aqui naquele vídeo, a nossa proposta é buscar soluções que permitam integrar competitividade com qualidade de vida no trabalho. E eu não concebo um trabalho que a gente possa dizer que tenha qualidade, um trabalho alienado, um trabalho onde a pessoa não está presente de corpo e alma, está presente só de corpo. Por isso que eu estou fazendo esse destaque. Mas, beleza. A caravana continua, né? Chegamos no final do século XIX, começo do século XX, as cidades já muito maiores, a tecnologia já muito mais desenvolvida, e aí a gente tem uma mudança muito importante no mundo das organizações, né? É quando surgiram pessoas como Taylor, nos Estados Unidos, Fayol, na Europa, Henry Ford, um grande empresário, e que trouxe uma nova maneira de produzir. Hoje a gente olha com desdém, né? Mas na época foi uma grande revolução. O Taylor era um herói nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele conseguiu uma eficiência econômica extremamente alta. Ele era uma pessoa muito inteligente. Ele percebia que tinha sempre uma maneira melhor de fazer as coisas. E aí organizou, pôs uma ordem no galinheiro, né? E trouxe, então, o que a gente chama de produção seriada. Acontece que, como é natural em todo o processo evolutivo, em termos organizacionais, ainda era muito primário. Na verdade, o que ele conseguiu, as pessoas da época, foi utilizar, organizar os chamados recursos tangíveis, né? Equipamentos, infraestrutura, máquinas, mobiliário, né? Que está aí representado pelo terra. Terra tem esse sentido, né? O capital, o investimento financeiro e a mão de obra das pessoas. As pessoas, elas desenvolviam tarefas especializadas e a concepção era assim: poucos pensam e a galera executa. Então, é realmente aquilo que a gente chama de mão de obra. O nome em si já diz tudo, né? Está só a mão lá, o resto, sei lá onde é que está. Aí até teve muita crítica, tempos modernos do Charlie Chaplin, o ícone que representa, né, esse estado de organizacional, né, que era bom para alguns, né, e ruim para a maioria dos trabalhadores. Tá? E, aliás, até eu encontrei isso aqui, é bem, né, a síntese, o que está nessa piadinha aí, é a síntese daquele modelo organizacional, né? A pessoa era assim, era um apertador de parafuso. Era uma peça da máquina, né, que comia, bebia, tinha que ir no banheiro, essas coisas, mas era uma peça da máquina, nada mais que isso, né? E aí o mundo não espera, né? Continua rodando, veio Segunda Guerra Mundial, a tecnologia se sofisticando, os mercados se sofisticando cada vez mais, né? E aí, enquanto o mundo ocidental nadava de braçada nos mercados, né, que eram totalmente dominados por empresas americanas, empresas europeias, silenciosamente, lá no Japão, começava a haver uma grande revolução. E, curiosamente,
liderada por vários especialistas americanos que não eram ouvidos nos Estados Unidos, como Deming e Juran, propondo formas muito mais inteligentes de organização, né? Maneiras assim, muito superiores de produzir, em todos os sentidos, superior em todos os sentidos, né? E hora que o pessoal acordou, e geralmente a gente está sempre dormindo de touca, né? Acordou, o mundo ocidental foi invadido por uma série de empresas que ofereciam produtos muito melhores, muito mais baratos, né? Não sei, algumas empresas, Mitsubishi, já ouviram falar? Sony, Toyota, né? Honda. Foi nesse momento, né, na década de 80, final da década de 90, que o mundo ocidental foi invadido por essas empresas. E aí, assim, mas como? O que está acontecendo? Né? E aí foi, então, que começou-se a buscar as causas, como é que era possível produzir de uma forma tão melhor assim. Né? E hoje nós conhecemos, né, como toyotismo, é o que ficou mais marcado nos livros, né, como é ensinado, mas a coisa é mais profunda, tem muitas outras coisas envolvidas aí. Né? Também a Lean Production, produção enxuta, hoje tem tudo enxuto, né? Produção enxuta, manufatura enxuta, projeto enxuto, tudo enxuto. Tá? Então, qual que era o sentido? Era uma visão orgânica da empresa. Não era mais aquela máquina seriada, né? O que eu procurei representar nessa obra de arte aí tão maravilhosa, né, Carol? E onde as tarefas, as atividades estavam todas conectadas entre si. Existe uma grande inteligência gerencial dentro dos processos. Né? A conexão era em toda a empresa. Não era como disse aquela figurinha, né? Eu não sei o que faz lá no final. Não. Era uma consciência de tudo que estava acontecendo. Né? E uma série de ferramentas, uma série de metodologias que até hoje são largamente usadas, né? Como, por exemplo, just-in-time, métodos estatísticos, controle estatístico de processo, Pokaioke, 5S, muita coisa boa, num nível em que, pelo meu conhecimento, a grande maioria das empresas ainda não chegou. Né? Me convidaram uns anos atrás para escrever um artigo e falando assim do que tinha sido a gestão da qualidade total. Acontece que ela não tinha como falar o que tinha sido, porque ela nunca foi. Muito pouca gente entendeu ou entende, né, exatamente qual é a proposta, a profundidade, a superioridade disso tudo. Agora, feito esse esse elogio, né, esse reconhecimento, né, algo assim que quando a gente começa a falar, uau, mas é muita inteligência realmente, né? E uma inteligência principalmente que vem de uma forma simples, adequada à realidade das empresas. Mas mesmo assim, né, ainda está num estágio organizacional em que a empresa ela é olhada em duas grandes dimensões. A primeira, aquela dimensão tangível que nós falamos, e a segunda, na dimensão que eu chamo de organizacional, ou gerencial, como queiram. Né? Então, para explicar melhor do que eu estou falando, então isso que a gente chama de Lean Production, produção enxuta, processo enxuto, qualquer coisa enxuta, o que ele foca? Foca melhorar a eficiência, a eficácia, a produtividade, enfim, melhorar o desempenho organizacional através da redução ou eliminação de 7 tipos de perdas, que são essas que estão aí.
o tempo que um produto fica esperando, por exemplo, numa linha de produção, produzir mais do que precisa, produzir com defeito, né? Fazer movimentações desnecessárias, então, né, otimizar layout, diminuir estoques ao longo de toda a cadeia produtiva, né? Aquela coisa just in time está ligado com isso, né? Quer dizer, é o produto produzido na hora certa. Enfim, melhorar, levar a eficiência a níveis muito maiores do que até então aconteciam e acontecem até hoje, como eu disse, são poucas as empresas que realmente praticam isso nos trinques, né, como se diz, né? Mas, como eu disse, se nós observarmos, todas essas ações, elas estão focadas em melhorar a eficiência da organização, né, dos processos e o uso melhor de equipamentos, materiais e etc. Tá? Agora, então vamos analisar. Então, primeiro, como eu disse, né, para não parecer prepotente, tá? A empresa que consegue fazer isso da forma adequada, para mim, já está num estágio muito bom. Se, por exemplo, as empresas de telefonia soubessem aplicar essas coisas. Que maravilha! Né? É um exemplo de um setor forte economicamente que a gente vê que está num estágio anterior a esse aí. Tá? Mas, vamos analisar, né? A gente tem que sempre buscar ir além. Percebam que não existe, na sua forma, né, básica, na maneira como ela é proposta, por exemplo, a busca de como fazer com que os trabalhadores estejam presentes mais tempo na empresa. E, estando presentes, como fazer esses trabalhadores estarem mais integrados com a sua tarefa. E como gerar, compartilhar e aplicar melhor os conhecimentos. Tanto é verdade que tem uma outra dupla de japoneses, que é bastante importante no mundo organizacional, que é o Nonaka e o Takeuchi, que em 1992 então, fizeram um estudo abrangente a respeito da criação de conhecimento nas empresas. Então, no toyotismo, isso ainda é algo feito de uma maneira, vamos dizer assim, não plena, né? Parcial. Outra coisa, como que a competência, as várias competências individuais e de grupo, agregam valor aos processos e os produtos. Tá? Então, essas coisas que eu falei, elas não pertencem ao domínio organizacional e muito menos à dimensão tangível da empresa. Conhecimento, competência, é algo que existe na esfera da subjetividade humana, não é algo concreto. Né? E é essa, então, a terceira dimensão que nós aqui no Gaia trabalhamos, que é a dimensão humana ou psicossocial, para frisar que nós estamos falando da subjetividade humana. Ok? Então, é isso. Esse é o modelo com o qual a gente trabalha de várias maneiras. Né? Então, existe essa dimensão tangível da tecnologia, dos equipamentos, infraestrutura, etc. Né? A dimensão organizacional, que é onde a gente pensa que estratégia nós vamos usar, como é que nós vamos desenhar processos, né? Como que se toma decisão, como que a informação flui dentro da empresa, como que eu conecto a empresa ao mercado. Tudo isso que essa inteligência gerencial está dentro dessa segunda dimensão. E o que nós estamos buscando, e não é de hoje, é trazer para um plano gerencial, né, desenvolver métodos e ferramentas para a gente lidar com essa terceira dimensão,
que é a dimensão do conhecimento, que é a dimensão das competências, que é a dimensão das relações humanas, que tem um impacto extraordinário dentro das empresas, né? E reconhecido por todos, inclusive o próprio Taylor. Em 1900, quem vê lá os princípios da administração científica, ele falava nisso, né? Harmonia e não discórdia, cooperação, eram princípios que ele já via como sendo muito importante. Por quê? Porque todo trabalho... Obrigado, Newton. Todo trabalho na empresa é um trabalho coletivo. Então, como que a gente, vamos dizer assim, cria relações cooperativas, construtivas, como que a gente integra níveis hierárquicos, departamentos dentro da própria equipe. Se alguém acha que é com procedimento, está precisando aprender um pouquinho mais de como a vida humana funciona, né? Então, é dessa dimensão que nós estamos falando. É uma dimensão subjetiva, mas que tem um impacto direto e muito forte, provavelmente é um dos mais fortes, no desempenho da empresa. Então, ao mesmo tempo que ela é, vamos dizer, de difícil identificação, os seus efeitos são muito fortes, né? E, como eu disse, é isso que vem nos movendo há muitos anos. Vocês verem aqui, primeiro livro, você já vai ver lá, Capital Intelectual, 2010. Né? Como é que a gente lida com esse negócio? Como é que a gente traz isso para realmente produzir todos os efeitos benéficos que ele pode trazer? Ok? Então, é essa a proposta que a gente traz aqui. E lembrando, então, como eu vou falar daqui a pouco, que é o conhecimento, então vamos assim, o conhecimento, ele pertence à esfera humana e ele produz valor econômico, né? O nome disso é capital intelectual, é o conhecimento que gera valor econômico e que é hoje a base das estratégias competitivas. Por quê? Porque o mercado não para de mudar. E a única coisa que produz mudança é o conhecimento. E o conhecimento só tem uma fonte, o ser humano. É essa, sim, em síntese, a nossa linha de raciocínio. Tá? A questão é como trazer isso para o prático. Né? Beleza, né? Oh, maravilha, pô, legal, tá, e daí? Né? E Kiko? Então vamos lá para o Kiko. Então vamos ver um pouquinho das dificuldades para essas coisas acontecerem na prática. Né? Então, assim, eu falei naquela primeira parte dessa evolução aqui, né? Agora, as organizações, elas não estão no vácuo. Elas estão inseridas dentro de um ambiente que a gente chama de mercado. E existe uma relação dinâmica, orgânica entre uma coisa e outra. As organizações afetam o mercado e o mercado afeta as organizações. Então, tudo aquilo que vai acontecendo no mercado, que na verdade a ordem natural é essa, né? O mercado é o ambiente maior, né? Vai influenciando as organizações. Né? Então, assim, diz a lenda, não sei se é verdade, que o Henry Ford falou assim: o meu cliente pode ter o carro que eu quiser, desde que seja um Ford T preto. Acho que a maioria de vocês já ouviu essa frase. Mas o que ele está dizendo com isso? Está dizendo assim, bom, primeiro eu não estou nem aí com o que o meu cliente quer. Mas por quê? Porque é uma situação de mercado, né, onde a oferta era menor do que a demanda. Tinha mais gente querendo comprar do que gente vendendo. Então, o mercado regido pela empresa. Né? E nessa condição, a empresa faz o que quer. Se ela quer fazer só Ford T e só na cor preta, beleza. Né? Mas a coisa, logicamente, mudou muito. Né?
o cenário econômico, os mercados foram se integrando, grandes grupos políticos, né, União Europeia, por exemplo, né, a intensificação do comércio internacional, que é isso que a gente chama de globalização, né, a globalização dos mercados financeiros, dinheiro indo para todos os países, independente, né, da sua origem, né, e isso tornou, então, o mercado muito mais competitivo. E foi nesse mercado, então, que surgiram aquelas empresas japonesas, né, que foi realmente, depois do início do século XX, né, com a administração científica, a produção seriada, a maior revolução que nós já tivemos no mundo organizacional até hoje. Tá? Mas não parou. A coisa está se intensificando. E aí eu até procurei assim, o que a gente pode falar mais do que mercado globalizado? É que a gente vive hoje totalmente conectado, em todos os sentidos, comerciais, econômicos, tecnológicos e informacionais. Né? Isso que eu falei, eu escrevi aí, é uma aldeia global. Né? E nessa situação atual, então, a velocidade das mudanças se acelerou muito. A mudança faz parte da vida humana, desde a pré-história. A diferença é o nível com que essa mudança acontece hoje. Então, aí a gente tem que parar para pensar. Ora, se uma solução que atendia a uma determinada realidade, né, era boa para aquele momento, qual seria a melhor solução para hoje? O que a gente deve buscar? É esse, né, a nossa busca aqui como um grupo de pesquisa. E quando a gente olha, então, o momento atual, a gente vê todas essas características que estão colocadas aí, tá? E, além dessas todas que eu falei até agora, existe uma outra característica muito importante, que é o fato de que, por tantos erros cometidos, nós chegamos num momento em que existem alguns problemas em nível mundial, em nível global, muito sérios. Um deles, todo mundo reconhece, é a questão ambiental, né? E que merece toda a nossa atenção. O que eu quero dizer é o seguinte, além dessa questão da competitividade, além dessa questão das mudanças contínuas e rápidas, existe um outro aspecto que está assim, olha, presta atenção, cara, olha o que está acontecendo. Então, a primeira delas já, acho que estamos suficientemente alertas, que é a questão ambiental. Quer dizer, desde a década de 80, né, que o conceito de desenvolvimento sustentável alcançou as cúpulas de países, de empresas, né, e vem, felizmente, cada vez sendo mais trazido para o plano das decisões, das ações. Né? Ter cuidado com tudo que a gente está fazendo para o nosso planetinha azul. Mas existe também problemas na mesma esfera de ordem social. E tem várias razões para isso. Uma delas é que a nossa população aumentou muito. Hoje, nós temos uma população cerca de 5 vezes maior do que era no começo do século XX. Então, assim, o tamanho do planeta é o mesmo. Né? Vamos dizer assim, até certo ponto, as riquezas geradas, elas têm um limite. Não é a mesma, mas tem um limite. Ontem à noite a gente viu uma apresentação de como as riquezas mundiais estão crescendo assim, astronomicamente. Mas o crescimento populacional, as necessidades são muito maiores. E com isso, então, na esteira dessa preocupação, não só com os aspectos econômicos, mas também com o aspecto ambiental e com o aspecto da vida humana,
que a gente chama, então, isso de sustentabilidade, com enfoque triple bottom line, o tripé da sustentabilidade, né? Vê, então, a preocupação de que as empresas não gerem problemas durante as suas operações, que é o conceito de externalidade negativa. Então, o que é externalidade negativa? É quando eu faço alguma coisa num lugar e gero prejuízo nos outros. Eu faço uma festa na minha casa e não deixo os vizinhos dormirem à noite. Eu faço um churrasco no sítio e jogo as latinhas, os plásticos no rio. Isso é externalidade negativa. E a externalidade ela pode ser ambiental e pode ser social. Por exemplo, gerar doença. Por exemplo, gerar qualquer tipo de problema emocional nas pessoas. Por quê? Porque nós estamos, durante o dia, trabalhando e depois nós vamos nos relacionar com a nossa família, com os nossos amigos. Aí que vem, então, essa, vamos dizer assim, essa síntese que a gente faz de sustentabilidade aqui no Gaia, de competitividade com qualidade de vida. Como se diz, né? O preço, o lucro a qualquer custo é muito caro. O lucro a qualquer custo tem um preço muito alto. Então, as empresas têm que ser competitivas, mas sem gerar problemas para a sociedade, porque a sociedade já tem problema demais para lidar. Quando, por exemplo, a empresa gera um problema de saúde no trabalhador, quem que vai arcar com isso? Em primeiro lugar, a própria pessoa. Em segundo lugar, a família dela. Em terceiro lugar, eu, você, quem está do teu lado, quem está à frente. Por quê? Porque somos nós que vamos pagar, inclusive, às vezes, pagar mesmo o tratamento no sistema público de saúde, na Previdência Social e assim por diante. Ok? E com isso, eu coloco dessa maneira, que o grande desafio da empresa, então, é inovar continuamente para manter seu nível de competitividade com qualidade de vida e fazer isso de forma eficiente. Bom, novidade, médio, né? A história ela está cheia de exemplos de pessoas que vêm apontando soluções e que, por um motivo ou outro, essas soluções não são efetivamente colocadas em prática, né? Eu selecionei algumas, né? Por exemplo, né, o milagre japonês, que eu já falei bastante aqui, do pós-guerra. Eu vivi isso aí. A nossa ideia naquela época é que as organizações iam ficassem cada vez melhores, né? E, por exemplo, olha o título desse livro, A Máquina que Mudou o Mundo, né? Eu lembro quando eu vi isso aí, nossa, agora vai, né? Mudou mesmo, né? Por exemplo, o Balance Scorecard, muitos de vocês conhecem, né? Foi proposto há 25 anos atrás. Tinha gente nessa sala, a Carol, a Stephanie, nem tinham nascido ainda, né? Mostrando que a empresa que tem a visão puramente financeira, ela está fadada ao insucesso. Essa figura é do livro, né? Mostrando a relação que existe entre as múltiplas dimensões, né? Quantas empresas realmente adotam essa lógica? Algumas até usam métodos Balance Scorecard, né? Mas a filosofia, quantas realmente adotam, né? Hamel e Prahalá. Prahalá é hoje, junto com Michael Porter, um dos 3 maiores nomes da área de estratégia organizacional. Em 1990, ele propunha o que eu olhei e falei, isso é um ovo de Colombo. Né? Esse cara matou a pau. Né? Estratégia baseada em competências essenciais. Melhor forma de desenvolver uma estratégia num ambiente como o que nós vivemos hoje, né? Onde você, a partir da missão bem definida da empresa, você estabelece as competências que devem existir em todos os níveis da empresa,
organicamente integradas, né? Isso aí, eu já fiz algumas pesquisas com o pessoal aqui, né? Pouquíssimas empresas aplicam isso. E gente da empresa que conhece, fala, pô, a gente não conseguiu até hoje colocar aqui, né? Reconhece que é realmente uma maneira bem interessante de organizar a empresa, né? A gente vê Steve Jobs, uau, o cara é demais. Pô, Facebook, faz case, põe pôster na parede, né? E não reconhece que todos esses grandes feitos tiveram como base, né, o quê? A criatividade humana. Dependeram de olhar o problema de uma forma diferente. O que o Steve Jobs, por exemplo, fez? Né? Ele, no momento em que estava toda a indústria eletrônica indo na direção das commodities, de diminuir custo para poder ter margem de lucro interessante, ele foi na direção exatamente oposta a isso, né? E fazendo dessa forma, ele se tornou a Apple a maior empresa em valor de mercado do mundo. Pela primeira vez, não foi uma empresa de petróleo, foi a Apple, né? Então, o que é que acontece? Por que a gente não presta atenção? Por que a gente não consegue colocar essas coisas em prática? Tem uma história que eu gosto muito, é um personagem chamado Nasruddin, que eu acho muito interessante, né? É uma história, parece meio maluca, que é assim, uma pessoa está andando numa rua escura, e aí ele vê um outro debaixo de um poste, né, iluminado, procurando alguma coisa. Aí ele chega e fala assim, ô meu amigo, o que você está fazendo aí? Fala, eu estou procurando minha chave. Falou, caiu aí? Falou, não, caiu lá, mas lá está escuro. Então, assim, é uma história, parece, né? Coisa assim, muito estranha, esquisita, mas quando eu vejo o nosso comportamento, eu percebo que eu, inclusive, ajo muito dessa forma. A gente está sempre buscando a solução naquele ambiente, naquele espaço, naquele domínio de conhecimento que a gente se sente mais confortável, a tal da zona do conforto, por exemplo, né? E isso nos impede de ver o óbvio. Eu acho que essa é uma das razões, por exemplo, que grandes progressos, por incrível que aparecem durante as guerras. Porque aí a sociedade é obrigada a se movimentar, né? Então, eu estou dizendo isso exatamente porque, se nós estamos buscando alguma coisa que seja melhor, que responda às necessidades do momento atual, onde que nós temos que buscar? Se a gente continuar buscando debaixo daquela lâmpada, daquela área que a gente conhece, eu acho que a gente vai continuar encontrando as mesmas soluções que a gente encontrou até hoje. A gente tem que ir buscar em outro local, né? Então, assim, resumindo um pouquinho o que eu falei, né? Nós, normalmente, conseguimos reconhecer, né, como fatores que geralmente geram riqueza os ativos tangíveis, né? Terra, capital e trabalho, aquelas coisas que a gente consegue perceber nas planilhas financeiras. Tá? Mas o capital intelectual, ou seja, o valor econômico gerado pelo conhecimento, ele é um ativo tangível poderoso. E é o capital humano o fundamento, a origem desse, vamos dizer, desse conjunto de ativos que geram valor, que geram melhoria nas empresas. Então, aqui um primeiro esclarecimento. Quando nós usamos aqui no Gaia o termo capital humano, nós não estamos dizendo pessoa. Não é capital humano como sinônimo de pessoa. Capital humano
é alguma coisa que vem da pessoa, é diferente, né? Tem origem na pessoa, que são, então, os conhecimentos e as competências efetivamente colocados a serviço da empresa. Então, ele é um recurso econômico, tanto que ele é tratado nos livros de economia como um ativo econômico. Ele é um recurso econômico, né? Inteligente, porque ele tem um custo-benefício favorável na maioria das vezes, né? Ele é inesgotável, é diferente de recurso físico, quanto mais você usa, mais desgasta, é o contrário, né? Quanto mais conhecimento eu coloco em prática, interajo com as pessoas, mais conhecimento eu tenho. Quanto mais eu exercito a minha competência, mais competente eu fico, né? E ele é sustentável. Por quê? Porque ele beneficia todas as partes interessadas na empresa. Eu, trabalhador, quanto mais competente, quanto mais conhecimento eu tenho, maior valor agregado à minha própria vida, aumento da minha empregabilidade, condição de sustentar minha família de uma maneira melhor, ter mais retorno pelo meu trabalho. É melhor para a empresa, porque melhora o desempenho, é melhor para o cliente, gera mais negócio, é melhor para o fornecedor e é melhor para a sociedade como um todo. Inclusive porque, antes de ser trabalhador, nós somos membros da sociedade. Então, quando um se eleva, a sociedade toda se eleva. Então, né? E ele é um atributo exclusivo do ser humano, né? Que é a única criatura que pode decidir fazer assim ou assado, né? A laranjeira não pode decidir o que vai fazer. A laranjeira dá laranja. Agora a gente pode optar por fazer assim ou assado. A gente tem consciência, a gente tem capacidade para conhecer, para observar o que está acontecendo e fazer de um jeito melhor. Aí isso se chama conhecimento, né? E por que é tão difícil, então, ver essas coisas acontecer na prática no nível que precisa ser? É claro que todo mundo tem uma ideia disso, é óbvio, né? Mas assim, então por que isso não faz parte das preocupações das diretorias, dos gestores, com a mesma intensidade com que as outras coisas fazem parte? É esse nível. Não é aquela coisa, não, eu sei que é legal, mas fica só no legal, né? Por que isso não é assunto de diretoria, né? O Falcone, lá de Minas Gerais, ele faz parte do conselho da administração do grupo do Jorge Paulo Lemann, nem sei como é que chama mais, já, que é dono da Ambev, metade aí das empresas fortes brasileiras, né? Ele falou que o único lugar que ele viu até hoje o ser humano ser tratado em conselho de administração foi nesse grupo do Jorge Paulo Lemann, o único até hoje. O restante é só planilha financeira, tal, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Por que não está nesse nível de preocupação? Se é tudo isso que nós estamos falando, então por que ainda não está lá, né? Então, uma hipótese. Porque a complexidade organizacional ela requer uma visão estratégica e uma abordagem multidisciplinar dos problemas. Isso não é, a gente não acha na lata do lixo. Segundo, a nossa sociedade tende a valorizar a inteligência lógico-racional. A inteligência tem um engenheiro, matemático, estatístico, e são esses que vão subindo na hierarquia. Então, as cúpulas elas são formadas por pessoas que têm esse viés, né? E aí falta condições de lidar com esse aspecto da subjetividade humana no nível de profundidade que ele merece, né? Quando a gente pensa no quadrante do conhecimento, né? Eu sei que eu sei algumas coisas, eu sei que eu não sei algumas coisas, mas eu também não sei de muita coisa que eu sei. E aí é o mais escuro de todos. Agora tem coisa que eu nem sei que eu não sei. Eu nem sei que eu não sei. Quando a gente lida com gestão do conhecimento, trabalha com esses 4 quadrantes, né? Então, esse campo, ele pertence a esse domínio do nem sabe que não sabe. Então, sabe no nível muito periférico da consciência, né? E a outra coisa, e aí é que vem
o ponto principal do encontro de hoje, que são as dificuldades metodológicas. Então, a gente precisa aprender a medir essas coisas, né? Então, deixa eu pular aqui, né? O que a gente está propondo, então, é o seguinte, tá? Que nós precisamos, primeiro, ter consciência dessas coisas, né? Pensar, pelo menos, sobre isso, ver até que ponto isso é fato, até que ponto não é, todas essas coisas que eu estou falando até agora, tá? Para a gente realmente poder gerenciar todos os fatores, variáveis ligados com essa multiplicidade organizacional, né? A organização não é planilha financeira, né? Não dá para a gente pilotar um Boeing olhando só para o tanque de combustível. Assim como não dá para a gente gerenciar no nível bom, não digo nem de excelência, não, no nível médio bom, olhando só para a planilha financeira, olhando só para as coisas mais evidentes. O mundo é bem mais complexo do que isso aí, tá? Então, assim, existe uma máxima no mundo gerencial que é assim: aquilo que eu não consigo definir, eu não consigo identificar. É o tal do não sei que não sei, né? E aquilo que eu não consigo identificar, eu não tenho como medir. E se eu não tenho como medir, eu não tenho como gerenciar. É simples assim. Quando a gente quer trazer alguma coisa para o sistema de gestão, a gente tem que ir nesse caminho. A gente tem que definir exatamente a variável, o fator, identificar, para ir ver como que eu vou medir aquilo, para daí começar a gerenciar. Até então, posso até ter boa intenção, mas não estou gerenciando, né? Então, hoje, no mundo, a grande tendência que a gente chama de estado da arte, né, o limiar do conhecimento na área de gestão de pessoas, e o Rafael vai falar aqui bem sobre isso, se chama People Analytics, que é exatamente, né, a gente começar a medir variáveis ligadas ao ser humano, mas não variáveis do tipo assim, a hora que eu entrei, a hora que eu saí, qual que é meu salário, qual que é o meu benefício. Não é só isso, muito mais do que isso, né? Variáveis que eu vou comentar daqui a pouco, tá? Eu apresentei já essa figura, na verdade, está aqui, como eu disse, no YouTube nós temos vários vídeos das nossos eventos aqui, dos nossos encontros. E lá eu explico melhor isso aí, né? Mas só para a gente ilustrar o que será falado daqui a pouco. Então, assim, a empresa ela tem como grande propósito manter o sucesso ao longo do tempo, né? Essa deve ser a grande preocupação gerencial. E isso requer a geração de vantagens competitivas, que depende de agregar valor aos clientes, aos públicos-alvos, com um retorno sobre investimento satisfatório. E isso depende, então, né, da empresa conseguir oferecer produtos, né, que agreguem esse valor desejado, e esse produto ele é resultado da rede de processos, aquilo que é feito dentro das empresas, nas operações produtivas, de apoio e etc., né? E essa rede de processo, então, ela é impulsionada pelas competências. E é isso, então, que está a cargo, vamos dizer, está no nível da governabilidade da empresa. Então, o que eu pretendo mostrar, o que eu procuro mostrar nessa figura? Que numa relação de causa e efeito, as competências elas estão na base da geração das vantagens competitivas que levam a empresa ao sucesso. Novidade não. O Balance Scorecard falava exatamente aquilo. Lembra aquela figura que eu mostrei? Não é novidade nenhuma. Aqui está só um pouquinho mais esmiuçado, né? Então, assim, colocando essa figura um pouco mais simplificada, então,
o ponto aqui que nós estamos buscando é o seguinte: como que nós podemos efetivamente gerenciar esses fatores? Então, percebam que não é só uma questão de investir em treinamento, mas assim, que treinamento precisa ser investido? Quem que deve ser treinado? Né? Com que profundidade? Quanto? Né? Quando? Então, existem muitas questões relacionadas com esse ponto aqui. Né? Eu coloquei algumas aqui que essa área de People Analytics busca, então, responder. Como se formam essas competências empresariais? Quais são os impactos do capital humano nessas competências? Quais são os fatores prioritários para investimento? Qual é o retorno esperado? Né? Então, o que eu quero aqui ressaltar é o seguinte, que gerenciar essas coisas exige da empresa uma visão estratégica, em primeiro lugar, quer dizer, uma visão do todo da empresa, integrar várias áreas, não é só uma questão de recursos humanos. Né? Tem que estar área produtiva, área de engenharia, de processos, de TI, etc. E métodos e ferramentas que nos permitam medir essas coisas para poder gerenciar. Né? Como praticamente minha última colocação aqui, o que então que a gente precisa medir? Eu estou dizendo, não é isso só. Né? Então, o que é que precisa medir? Então, eu faço aqui uma síntese, apesar de um negócio um pouquinho complicado, ainda é muito simplificado, de como que como é rica as interações entre a pessoa, trabalhador, de qualquer nível, né? Seja um operário, seja um diretor, seja um gerente de nível intermediário, e a organização. Né? Então, assim, rapidamente, para não ocupar mais tempo, a empresa investe nessas pessoas, né? Em salários, benefícios, participação no lucro, etc. Tá? E a pessoa, então, devolve na forma do que a gente chama de capital humano, conhecimentos e competências agregados ao seu trabalho. Tá? E esse trabalho se articula com o trabalho de outras pessoas dentro dos vários processos. Qualquer um, pode ser um processo produtivo, pode ser um processo de seleção de pessoas, de gestão financeira, não importa. Tá? Isso tudo é modulado pela estratégia da empresa. Né? A pessoa se relaciona, porque a empresa é fundamentalmente um sistema social que se organiza para gerar produtos e serviços. Né? Então, tudo aquilo que pertence à esfera, digamos assim, sociológica da vida, das relações pessoais, clima organizacional, né, o estado que a empresa está do ponto de vista das relações humanas, então, afetam e é afetada pelas pessoas, né? E isso afeta e é afetado pelo conhecimento que é gerado por cada um, que se integra com o conhecimento dos outros. Né? Isso tudo está dentro de um ambiente, né, humano, vamos dizer, subjetivo, que a gente chama de cultura, onde estão, por exemplo, os valores, os pressupostos sobre os quais as relações se baseiam, né? Aquilo que a empresa prioriza, aquilo que as pessoas priorizam. Né? A pessoa, quando entra de manhã na empresa, ela não desliga a chave da sua vida, então ela vai para a empresa, ela traz junto a família dela, a vida pessoal dela, é impossível dissociar, e se a pessoa realmente conseguir assim desligar totalmente, a gente precisa ver se não tem algum problema grave com a pessoa. Né? E então é esse conjunto de coisas que geram aquele produto, lembra daquela figurinha que eu fiz anteriormente? Que gera, né, o produto que vai agregar valor ou não ao cliente, que dá o retorno financeiro esperado pela empresa. Ok? Então, só voltando aqui, é muito simplificado. Esse esquema é muito simplificado.
a Adriana, a Giovana, a gente está estudando, a Kelly está estudando os fatores. Isso aí é muito simplificado. Né? Já não é tão simples, mas é muito simplificado. Quando a gente vai olhando de perto, né? Para cada uma dessas flechinhas, você tem umas 20 flechas, mais ou menos, envolvidas. Tá? Bom, então, assim, o que vai afetar todas essas relações, todos esses fatores? Então, nós escolhemos falar rapidamente de dois. Né? Um é o absenteísmo. O que é o absenteísmo? Por exemplo, a pessoa não está aqui, né? É ausência física. A pessoa não foi mesmo, não foi de corpo. Né? E esse absenteísmo pode ser voluntário ou involuntário, né? E ele decorre de uma série de coisas. A pessoa faltou, a pessoa atrasou, a pessoa está de licença médica, a pessoa, sei lá, está por outro tipo de licença, porque foi votar, foi requisitado para alguma coisa. Tá certo? E é claro que se a pessoa não vai, a empresa vai pagar o salário dela, menos que possa descontar, né? Mas vai pagar o salário dela e ela não vai produzir. Essa é uma perda. Mas não é só essa perda, tem muitas outras perdas. Por exemplo, tudo aquilo que ela deveria ter feito, o impacto dela direto no processo, e que ela não fez. E ela não fazendo, isso vai gerar impactos indiretos em outros processos. Né? Se ela for uma pessoa-chave, por exemplo, né, o impacto negativo vai ser muito grande. Às vezes, se a pessoa não vai, uma série de outras atividades são afetadas diretamente. Né? E se chegar ao ponto de que ela precisar ser substituída, mesmo que temporariamente, eu vou ter perdas pela curva de aprendizagem, eu vou ter custo para investir para treinar alguém e até contratar alguém no lugar. Então, assim, quando uma pessoa não está presente, nós temos todos esses efeitos negativos prejudicando o desempenho da empresa. E essas perdas não são pequenas. Em alguns setores, chega a ser 8%, 9% do valor total da folha salarial. Né? Mais ainda, assim, essas perdas são muito menores do que as perdas decorrentes do que se chama presenteísmo, que é quando você olha a cadeira, a pessoa está lá, mas está só o corpo da pessoa. Isso aqui é o presenteísmo, que a Giovana vai explicar rapidamente para nós aqui. Ok? Salva de palmas para a Giovana. Bom, pessoal, bom dia. Bom, ao falarmos sobre o presenteísmo, nós estamos nos referindo a um comportamento em que o indivíduo está presente no trabalho, porém ausente em mente ou comportamento, de forma que a produtividade seja afetada. Porém, essa definição, ela sintetiza uma visão de presenteísmo que não é estritamente relacionada aos aspectos da saúde do trabalhador, como é comumente visto esse comportamento, mas como algo crônico que é determinado por fatores pessoais e fatores organizacionais, ou seja, uma postura que resulta de uma propensão individual ou pelas próprias características da organização. Então, remetendo ao que foi exposto pelo Marco em relação à forma como a vida pessoal ela impacta no trabalho, é válido discutir sobre as causas do presenteísmo por meio da abordagem do não trabalho no trabalho, ou seja, o presenteísmo como um comportamento que ocorre quando o indivíduo apropria o seu tempo de trabalho, engajando-se em seus negócios pessoais, aí o impacto na produtividade. Nós sabemos que os indivíduos, os trabalhadores, eles convivem com 3 demandas sobrepostas: as demandas do trabalho, as demandas da família e as demandas do lazer. É natural eu estar engajada no atendimento de uma demanda e passar para outra em mente ou comportamento. Aliás, quando há um equilíbrio nessa sobreposição, é benéfico, afinal, esse é o nosso objetivo. Porém, havendo desequilíbrio nessa sobreposição das demandas, há um desbalanceamento do esforço emocional empregado no atendimento àquela determinada demanda, de forma que o rendimento seja prejudicado. Então, é aí que somos direcionados ao presenteísmo.
que, sob influências de fatores organizacionais e pessoais, sejam eles de natureza estrutural ou conjuntural, congencial, há uma apropriação desequilibrada do tempo, da energia necessária no atendimento às demandas do trabalho, de forma que a produtividade seja afetada. Então, seja por méritos de qualidade de vida do trabalho, pela incompatibilidade entre o indivíduo e o trabalho que ele executa, pela falta de cooperação na equipe, pela falta de aceitação, por estresse, ou mesmo por fatores mais intrínsecos, como, por exemplo, a desmotivação, e mesmo a falta de significado naquilo que o indivíduo executa, ele passa a estar presente no ambiente de trabalho, porém ausente em mente ou comportamento, incapacidade para cumprir as suas demandas de forma eficiente e eficaz. Então, pode-se dizer que as motivações para essa postura, elas aparecem ou como uma indignação pessoal, seja por um fator pessoal em risco ou pela própria indignação com o trabalho, um fator político, quando é implícito na empresa, mas explícito entre os trabalhadores, buscando promover algum tipo de mudança, ou mesmo como consequência da própria cultura presenteísta que permeia a empresa, onde o indivíduo se depara com o desperdício, nada tem ele a fazer do que se adaptar com o próprio desperdício. Então aqui temos uma representação sistêmica bem assim simplificada do presenteísmo, onde temos a relação inversamente proporcional entre o presenteísmo e seus principais antecedentes, e também a delimitação dos seus principais impactos no desempenho organizacional. Como se observa aqui, o presenteísmo, além de interferir na cooperação, pelos lapsos de atenção que gera, ele gera prejuízos na qualidade, na produtividade no trabalho, se estendendo mesmo ao processo, à capacidade do indivíduo de aprender, que, como nós sabemos, a aprendizagem é um fenômeno crucial para o desempenho das organizações, principalmente nesse estágio organizacional que estamos referindo. Então, embora seja exposto aqui apenas os fatores organizacionais, em virtude do nosso objetivo em mensurar esse comportamento, mas os fatores pessoais, eles abrangem todo esse sistema, interferindo em cada um desses aspectos. Então, em suma, tratando-se de presenteísmo, nós estamos falando de um mal crônico, que, atenuando o capital humano, ele silenciosamente impacta o desempenho organizacional em todos os seus aspectos. Obrigada. Esse é um fenômeno muito importante, como eu disse, ele impacta a empresa num nível muito maior do que o absenteísmo, e provavelmente em julho nós vamos fazer um evento só para estudar melhor isso aí e apresentar casos para vocês, ok? Bom, então, concluindo, né? Em síntese, o que a gente pode dizer é o seguinte: os mercados e as organizações estão evoluindo continuamente, né, de uma forma integrada, tá? Até chegarmos, então, no momento atual, onde nós temos mercados ultra competitivos, de extrema complexidade e que mudam rápida e continuamente. Tá? Então, nesses mercados atuais, a empresa precisa desenvolver meios de reformular continuamente seus diferenciais competitivos. Não basta lançar um produto super legal hoje. Daqui a 6 meses, a concorrência já terá lançado produto, no mínimo, semelhante. Tá? Então, a inovação ela tem que estar presente no DNA da estratégia e integrado dentro dos processos, de todos os processos da empresa. Não é algo assim, eu vou no laboratório fazer a inovação e volto. Quando eu voltar, o mundo já rodou umas 3 vezes. Tá? O agente dessas inovações é o capital humano, o conhecimento e o conjunto de competência dos trabalhadores colocados a serviço da empresa. Então, não basta ter uma pessoa lá presenteísta, por exemplo, de corpo presente. É preciso que a pessoa esteja interagindo com os processos, esteja antenado, como se diz, exatamente para perceber o que está acontecendo e propor as melhorias. Né? Porque é só daí que vem o conhecimento que gera a inovação. Inovação é o resultado da aplicação de novos conhecimentos. E o limiar, então, nesse aspecto,
é exatamente medir todos esses fenômenos, os fatores ligados com essas coisas, que é o grande desafio da área de People Analytics. Ok? Então, para concluir e passar a palavra aí para o Rafael, então, nós terminamos, né, aquela figura super cheia aí de flechinha, dessa maneira. E nessa figura aqui, então, a gente ressalta os efeitos perniciosos, prejudiciais ao desempenho da empresa, né, decorrentes do absenteísmo e do presenteísmo. Então, veja, cada uma dessas letrinhas, né, a variável independente A, B, C, D, X, Y, Z, variáveis dependentes, tá? Todas elas são afetadas direta e indiretamente por esse fenômeno que tem origem no ser humano. Então, assim, no nível de racionalidade que uma decisão empresarial precisa, então a questão é, né, onde que a empresa deve investir? Quais são os fatores que são prioritários? Qual é o retorno sobre investimento que a empresa pode esperar se ela, por exemplo, investir numa determinada capacitação ou na melhoria das relações dentro de uma equipe? Tudo isso, né, são questões a serem respondidas e que precisam, como foi dito, de métodos para isso. Então, como eu comecei dizendo, a minha alegria hoje é muito grande, exatamente porque nós estamos começando, então, a poder dar respostas a essas perguntas no nível de objetividade e de profundidade que essas questões merecem. Então, a Integrare, ela foi forjada, né, visando desenvolver ferramentas computacionais, métodos, para poder medir essas coisas, e é isso que o Rafael vai falar para a gente daqui a pouco. E eu, então, agradeço aí a atenção de vocês. Muito obrigado.